não há dúvidas, tá? Sobre todos os conteúdos que já foram passados até agora, beleza? Sobre tudo que a gente já falou até agora, dúvidas. Outra parte que eu vou comentar com vocês vai ser sobre dualidade onda-partícula, que eu já tinha gravado um vídeo, mas a gente vai comentar um pouco. E vamos falar sobre o princípio da incerteza, que é o nosso conteúdo novo, tá? Além disso, vamos comentar hoje também sobre os seminários, que vai ser a nossa última parte da disciplina, a parte de tabela periódica. Tem lá os seminários, que eu tinha proposto lá na primeira aula, e hoje a gente vai começar a conversar sobre isso, tá? Sobre esses seminários. Vamos conversar sobre os temas, sobre as divisões, já para a gente estabelecer datas, porque já está ficando mais ou menos perto, né? Então já é bom a gente ir conversando para não deixar muito em cima da hora, beleza? Então a gente vai começar. Primeira coisa, outro recado que eu quero deixar para vocês é sobre as listas de exercícios. Como eu falei lá no começo, tudo que vocês estiverem fazendo aqui vai contar, né? Conta ponto. Vai ser ferramenta avaliativa, na verdade, né? Conta ponto. Conta ponto é coisa de ensino médio. Vai valer como ferramenta avaliativa. Então é importante que vocês façam essas listas e me passem, me devolvam, tá? Façam lá nos formulários e marquem como concluída, para mim já ir dando uma olhada, já ir corrigindo e já ir colocando aqui nas minhas planilhas de notas, entendeu? Eu não coloquei datas, como vocês sabem, mas é importante vocês irem fazendo rápido para não chegar lá na última semana e estar com isso acumulado, senão vocês terão problemas para resolver isso num pequeno intervalo de tempo. Tá, então me falem aí sobre algumas dúvidas eventuais que vocês estão tendo. Comentem aí sobre modelo de Bohr, espectros atômicos. Falem. Vou deixar os microfones abertos aí com vocês, para vocês comentarem. Olha, então é o seguinte, se vocês não falaram nada, então eu vou admitir que vocês estão entendendo tudo. O Márcio, ele perguntou se eu vou falar sobre o modelo de Sommerfeld. Ou Sommerfield. Não. Eu não vou falar sobre esse modelo. Eu posso até falar. Eu posso até falar. Mas não está na nossa grade não. Mas eu posso falar depois. Eu posso até falar aqui agora. Esse modelo é muito similar ao modelo de Bohr. Tá? As ideias de Bohr, que é a construção da adaptação, a única diferença é que ele, em vez de adotar os modelos, em vez do Sommerfeld adotar os modelos de órbitas circulares, ele adota os modelos de órbitas elípticas, entendeu? Modelos de órbitas elípticas. Então não são aqueles círculos. O elétron não percorre círculos ao redor do núcleo, ele percorre elipses, que é uma figura geométrica como se fosse um círculo, só que um círculo distorcido ou achatado, digamos assim. Mas, no geral, as outras ideias de Sommerfeld são bem similares às ideias de Bohr. Tá? Foi um modelo atômico importante, que as pessoas antigamente falavam desse modelo no ensino médio. Tem muitos livros de ensino médio que falam sobre esse modelo atômico. Aqui no ensino, já nos livros de ensino superior, pelo menos de química geral, a gente não acha muito as pessoas mencionando esse modelo atômico. Não falam muito. Já só comentam sobre ele num livro já de mecânica quântica, num livro de estrutura atômica já bem mais aprofundado, mais detalhado. Mas geralmente nos livros de ensino médio atuais não falam, e nem nos livros de química geral. Tá? Se pegar o Atticus, o Brown, esses livros aí, eles geralmente não comentam
Não que ele seja irrelevante, é um modelo atômico que deu sua contribuição. Ele tentou melhorar o modelo de Bohr, né? Admitindo que essas órbitas são elípticas e não circulares. Mas o porquê que ele não é tão falado, eu não saberia explicar para vocês, entendeu? Mas é um modelo atômico interessante e realmente existe esse modelo atômico do Summerfield, beleza? Que é o modelo das órbitas elípticas, ou é o modelo das órbitas elípticas, na verdade, tá? Eu tinha até um livro, depois eu posso até procurar aqui no livro que trata desse modelo, posso trazer alguma coisa a mais que vocês tenham curiosidade em relação a esse modelo atômico, tá? Mas ele é bem similar ao de Bohr, como já havia falado, beleza? Mais dúvidas aí? Beleza, então dando continuidade aqui às coisas, dando continuidade ao que estamos falando, que é a estrutura atômica, é, dando continuidade ao que havíamos falado, eu vou falar rápido aqui sobre a dualidade partícula-onda, que eu acho, eu não tenho certeza, depois eu até conferir, eu já gravei tanta coisa que eu estou ficando perdido. Eu não sei se eu falei, foi numa aula ao vivo, um encontro síncrono nosso, sobre dualidade partícula-onda, ou foi um vídeo que eu gravei, alguém lembrar aí, puder me ajudar, eu não lembro. Mas aí, hoje a gente vai falar novamente sobre esse conteúdo, tá? Sobre a dualidade onda-partícula. Deixa eu ver aqui. Beleza, então dando continuidade aqui ao que já havíamos falado, é, dando continuidade ao que já havíamos falado, vamos é, sair, tá? Hoje vai ser a aula que vamos encerrar o modelo atômico de Bohr, né? E vamos falar já das ideias da quântica para tentarmos introduzir o modelo atômico atual, beleza? Então, quando a gente termina o modelo de Bohr, de estudar o modelo de Bohr, a gente passa por um determinado problema, que é o problema da dualidade onda-partícula. Porque vocês vão ver é, que o efeito fotoelétrico, ele caracterizou aquela radiação luminosa proveniente lá da fonte como se fosse um laser, ele caracterizou aquela radiação luminosa, que é uma onda eletromagnética, ele caracterizou essa onda como sendo essas ondas sendo partículas, né? Ou seja, ele admitiu que as ondas, que é a radiação eletromagnética, todo mundo sabe que é onda, ele admitiu que aquelas ondas poderiam se comportar como partículas, que são os fótons. Então, o efeito fotoelétrico, ele evidenciou o caráter corpuscular da radiação eletromagnética, ou seja, o caráter de partícula da radiação. Só que a gente também sabe que a radiação eletromagnética, ela comporta-se como onda, né? A gente sabe, não, a princípio a gente sabe que a radiação eletromagnética comporta-se como onda. Por quê? Porque a gente sabe que as ondas, elas sofrem os processos de difração, né? Que são processos característicos das ondas. Uma onda é difratada, né? Quando ela passa por um determinado orifício, é, ou por pequenas fendas, elas conseguem se propagar e admitir padrões de propagação, com mínimos, máximos, toda aquela história de
toda aquela história de interferência construtiva, interferência destrutiva, lá dos fenômenos ondulatórios. Então, a gente consegue perceber que, dependendo do experimento que é realizado, a radiação eletromagnética, ela comporta-se como onda ou como partícula, né? Por exemplo, experimentos de difração, a radiação comporta-se como onda. Experimentos de efeito fotoelétrico, a radiação comporta-se como partículas. Então, nos levando a concluir que essa radiação eletromagnética, ela tem uma dualidade, né? Um caráter dual. Dual quer dizer dois, ela tem dois caráteres. Um caráter de onda e um caráter de partícula. Que dependendo do experimento que eu estou fazendo ou realizando, ela vai ter um caráter específico, beleza? Outro fato interessante a gente observar, inclusive eu anotei aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente marcar o que está falando, né? Por exemplo, nos modelos das ondas ou nos modelos de ondas, a intensidade da radiação é proporcional ao quadrado da amplitude, né? A gente sabe que a gente tem uma amplitude, né? Que é essa altura aqui do máximo ou do mínimo em relação à linha central, essas alturas aqui, ó. E a gente sabe que no modelo das ondas, a intensidade da radiação é igual ao quadrado da amplitude, né? Já nos modelos da partícula, nos modelos de partícula, a intensidade da radiação, ela é proporcional ao número de partículas presentes, ou o número de fótons presentes em cada instante. Ou seja, apesar da minha radiação eletromagnética, ela ter esse comportamento dual, né, de partículas e ondas, só que a interpretação de intensidade para ambas as características, tanto dual tanto de partícula quanto de onda, a interpretação de intensidade é diferente, né? A caracterização da intensidade no modelo de ondas é amplitude ao quadrado. Já a caracterização da intensidade da radiação eletromagnética no modelo das partículas é o número de partículas presentes ali a cada instante, né? O número de fótons. Então essa é uma diferença significativa. Beleza? Então essa é a dualidade da matéria, a dualidade onda-partícula da matéria, que a gente vai estudar, tá? Hoje. Aí surge aquela pergunta, né? Uma perguntinha bastante interessante. Já que estamos falando de onda, né? A gente falou de radiação eletromagnética, de onda. Aí surge essa pergunta aqui, ó. Será que a matéria poderia também ter caráter dual? Né? Será que a matéria que a gente conhece, né, poderia ter caráter dual? E aí o cara que resolveu essa questão aqui foi Louis de Broglie, né? Calma aí. A internet aqui acabou caindo, eu volto já, rapidão. Beleza, voltei. Todo mundo conseguiu me escutar e ver o slide aí novamente, né? Então vamos lá. E aí, dando continuidade aqui, depois dessa pequena queda de internet, surge aquela pergunta, né? Já falamos do caráter dual da radiação eletromagnética, e aí surge aquela pergunta: a matéria também poderia ter esse caráter dual? E aí o cara que resolveu esse problema, que deu uma ideia sobre esse problema, foi justamente Louis de Broglie, tá? Foi ele que sugeriu. Mas antes de falarmos de de Broglie, vamos para um fato interessante, tá? Aqui, porque é o seguinte, ó. Aquela ideia dos elétrons estarem presentes em órbitas quantizadas lá de Bohr, ela apresentou bastante sucesso, né, para descrever os espectros atômicos do átomo de hidrogênio. Só que muitos cientistas da época, eles ficaram intrigados e ficaram perguntando: poxa, por que o elétron fica
fica em órbitas aí, estacionárias e quantizadas. Porque, apesar de conseguir explicar e ser bem aceito naquela época, mas deixou os cientistas bastante intrigados. Por que que um elétron conseguia ficar imóvel não, conseguia ficar em níveis energéticos quantizados. E aí, Planck, ele postulou, né? Vocês lembram lá que Planck não, vocês lembram lá que Bohr postulou que os elétrons ficam em órbitas com energia específica, né? Órbitas quantizadas. Ele postulou isso, mas ele não conseguiu explicar, né? Ele não conseguiu explicar isso. E aí foi justamente as dúvidas que surgiram na época. E aí foi esse cara aqui, Louis de Broglie, que sugeriu na época que os elétrons, porque já tinha o conhecimento, né, que a radiação eletromagnética poderia comportar-se como onda e como partícula. E aí de Broglie foi o cara que sugeriu que os elétrons eles poderiam comportar-se também como ondas e como partículas. E aí, quando ele tivesse lá ao redor do núcleo, quando ele estivesse lá ao redor do núcleo, lá nas órbitas, na verdade ele estaria comportando-se como onda. Então, era impossível na verdade, esse comportamento como onda era que iria explicar que o elétron ele não ia ficar parado lá em determinada órbita circular. Esse elétron ele ia ficar se movendo como se fossem umas ondas, só que esse movimento não seria definido, seria um movimento ondulatório, mas não definido. Então, Louis de Broglie foi o cara que sugeriu isso, que esse elétron quantizado ao redor do núcleo, ele iria estar comportando-se como onda, ele não iria estar ali em órbitas perfeitamente circulares, tá? E aí, Louis de Broglie também sugeriu que não só elétrons deveriam ser entendidas como tendo propriedade de onda. E aí, depois dessa sugestão de de Broglie, ele conseguiu chegar nessa expressão, que hoje é conhecida como relação de de Broglie. Ela é importante. Por que que ela é importante? Porque ela relaciona uma grandeza que é proveniente das ondas, que é o lambda, comprimento de onda, com uma grandeza que vem lá das partículas, que é a massa. Então, o cara que conseguiu fazer a conexão entre os experimentos que falam que a radiação eletromagnética é onda e os experimentos que falam que a radiação eletromagnética é partícula, o cara conseguiu unir todas essas ideias é Louis de Broglie, nessa sua expressão aqui, que é chamada relação de de Broglie. Né? A relação de de Broglie é igual. É igual não. A relação de de Broglie é definida como sendo lambda, né, comprimento de onda, igual constante de Planck dividida pela massa vezes o volume. A gente sabe que massa vezes o volume, lá da física, né, é igual ao momento linear, né? Massa vezes o volume. Então a relação de de Broglie também pode ser escrita como sendo assim, ó, lambda igual a H dividido por P, né? De novo, P é o momento linear e o H é a constante de Planck. Beleza? Então, em geral, os elétrons e a matéria em geral, ela tem propriedades de ondas e de partículas, certo? Deixa eu ver outra coisa que eu teria que falar aqui que eu não estou me lembrando desse momento. Daqui a pouco. Não, eu vou falar logo agora. Então, os objetos imóveis que a gente conhece hoje, como uma mesa, um carro, uma moto, as pessoas, elas também podem comportar-se como onda. Logo, se ela se comporta como onda, ela vai ter um comprimento de onda associado. No entanto, como essa massa dos objetos macroscópicos, né, uma pessoa, um carro, uma moto, ela é relativamente elevada, e a constante de Planck, você sabe que é um número bem pequeno, né? É uma potência de 10 elevado a menos 34, né? Constante de Planck. Então, você pegar um número pequeno, né? Dividido por uma massa de um objeto macroscópico, geralmente uma massa de um objeto macroscópico é uma massa da casa de quilos, né? Acima de 1 quilo. E aí, quando você faz essa divisão, esse lambda vai dar um valor muito pequeno. Se ele dá um valor muito pequeno, a gente não vai conseguir enxergar a olho nu. Então é por isso que a gente não consegue ver um carro passando e falar, olha lá a onda que o carro está emitindo. A gente não consegue ver isso, né? A gente não consegue ver um cara caminhando e falar, olha lá, o cara está emitindo as ondas. Ninguém consegue ver, porque são comprimentos de ondas bastante pequenos. É meio viagem isso, mas é verdade. Por conta das magnitudes aqui das grandezas, né? Da massa quanto da constante de Planck. Beleza? Isso a gente vai ver nessa questão, tá? Como que isso que eu estou falando é verdade. Beleza? Vamos analisar aqui essa questão, que ele aplica a relação de de Broglie para um objeto macroscópico. Beleza? Para uma coisa mensurável, para uma coisa que a gente consegue ver, consegue medir. Né? Então, ele está aqui, nesse exemplo, ele está fazendo um cálculo do comprimento de onda de uma partícula. Beleza?
já soa até meio estranho, né? Porque comprimento de onda a gente é associado à onda, né? Mas aqui é comprimento de onda de uma partícula, né? Então vamos lá. Vamos supor que você seja de Broglie e acabou de desenvolver a sua fórmula, né? Esse é o enunciado da questão. Aí um amigo observa que o mundo, naturalmente, não tem caráter de onda. Talvez você devesse tentar descobrir se sua fórmula tem consequências preocupantes para objetos corriqueiros. Beleza? Então esse enunciado foi só contextualizando, né, sobre a equação de Broglie e essas coisinhas. E a questão mesmo de fato é essa daqui, ó. Ele pergunta assim, ó, calcule o comprimento de onda de uma partícula de massa 1 grama viajando em 1 metro por segundo, ou 1 metro vezes segundo a menos 1, né? Então é o seguinte, ó, ele já fala aqui, antecipe. Como a partícula é muito pesada, né, 1 grama, aqui é muito pesado para as grandezas que já que a gente está trabalhando aqui no mundo, no mundo subatômico, 1 grama é uma coisa muito pesada, se você levar em conta o mundo subatômico, né? Então, como a partícula é muito pesada do que qualquer partícula subatômica, devemos esperar que o comprimento de onda seja muito curto, justamente pelo aquilo que eu acabei de falar, né? Pela essa relação da constante de Planck dividido por uma massa relativamente grande. Então, você vai ter uma divisão ali de número grande, de um número pequeno por um número grande. A divisão de número pequeno por um número grande vai dar um número bem pequeno, né? Então, nessa questão, para me resolver ela, eu uso a relação de de Broglie, né? Constante de Planck, eu conheço, né? Todo mundo sabe. A massa da partícula que eu estou trabalhando, conheço, é 1 grama, está lá, na questão forneceu. A velocidade, a questão também forneceu, né? 1 metro por segundo. E aí, o que, que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o meu lambda, comprimento de onda, que eu não conheço. E é o que eu vou calcular, né? Aí, quando você coloca aqui na fórmula de de Broglie, você infere constante de Planck, né, dividido pela massa. É importante ressaltar que a massa aqui, você transforma ela para quilograma, tá? E aí você tem o quê? Constante de Planck dividido pela massa versus a velocidade. Quando você faz todo o manuseio matemático, cancela aqui as unidades, ó, cancelou quilo, cancela quilo embaixo, cancela segundo aqui, com esse outro segundo de baixo, e 1 metro quadrado com esse outro metro aqui, vai sobrar somente a unidade metro aqui, quando eu faço todos os cancelamentos. E aí quando você faz todo o manuseio matemático, que vocês vão pegar depois o slide e refazerem aí na calculadora de vocês, para chegar no mesmo valor, vocês vão achar um comprimento de onda igual a 7 vezes 10 elevado a menos 31. Então, é como esperado, né? Esse comprimento de onda é muito pequeno para ser detectado, né, a olho nu. Então, essa mesma ideia vai se aplicar para qualquer objeto macroscópico, beleza? Que viaja a velocidades mensuráveis, velocidades normais. Agora, no entanto, para objetos microscópicos que têm uma massa muito pequena, né? As massas lá do elétron é 10 elevado a menos 38, se não estiver enganado, são potências relativamente pequenas. E aí quando você vai dividir pela constante de Planck e pela velocidade com que o elétron está percorrendo, você já vai ter um valor ali meio detectável, digamos assim. Já comprimento de ondas já meio detectáveis, na verdade. Então, para objetos microscópicos, esses comprimentos de onda serão importantes, serão detectáveis. Já para objetos macroscópicos não serão. E aqui cai naquela mesma ideia lá, da energia quantizada que havíamos falado, né? Por que a gente não observa a energia quantizada no dia a dia? Porque a constante de Planck é muito pequena. E aí no dia a dia, os fenômenos energéticos que acontecem, as trocas energéticas, elas são quantizadas, mas elas passam despercebidas por conta da magnitude da constante de Planck. E aí quando você vai para o mundo microscópico, mundo subatômico, essas quantidades energéticas, elas conseguem ser percebíveis e conseguem ser importantes, inclusive. Beleza? Então, tipo, então isso que eu queria falar para vocês sobre a dualidade onda-partícula. Queria falar que ela é importante porque ela no pós-modelo de Bohr, né, a explicar mais ou menos por que os elétrons eles estavam em órbitas quantizadas, né, porque eles comportam-se como onda, tá? E ele também introduziu já ali ele começou a introduzir já as ideias da quântica, ou as ideias da quântica para formular um novo modelo atômico, beleza? Então a gente já vai passar aqui para outro conteúdo. Deixa eu ver se vocês deixaram alguma dúvida aqui no chat quando estou acompanhando. Deixa eu ver. Posso passar para o nosso outro conteúdo ou vocês querem respirar um pouco, querem tirar alguma dúvida?
Beleza. Beleza, já que vocês falaram que posso prosseguir, vamos continuar. A nossa outra observação da época, ali na fase final, na transição entre o modelo atômico de Bohr e o modelo atômico atual, que é baseado na mecânica quântica, surgiu também uma outra questão que fez com que formulasse um outro modelo atômico e descartasse o modelo de Bohr. Esse modelo, aliás, essa ideia é chamada princípio da incerteza. O que vem a ser o princípio da incerteza? Na mecânica clássica, as partículas elas possuem trajetória definida, né? Na mecânica clássica, as partículas possuem trajetória definida. Por exemplo, quando a gente está estudando com aquelas leis de Newton, lá na cinemática, um carro viajando em uma autoestrada de uma cidade até outra, e lá tem aquelas funções que descrevem a velocidade, que descrevem o espaço, a gente consegue sempre determinar onde é que vai estar o carro no determinado tempo ou no determinado espaço, né? São aquelas leis de... Putz, agora me esqueci como é que chama. São aquelas leis de velocidade, se não estiver enganado, são leis de velocidade, ou aquelas funções de velocidade lá da cinemática, né? Que define o tempo, levando em conta a velocidade, o tempo inicial, a velocidade inicial, versus o x, que é o espaço que ele percorreu. Então, a gente consegue detectar quando que o veículo vai estar em um determinado instante. Então, baseado nas leis da física clássica, né? Lá na cinemática. Também quando o objeto está em queda livre, utilizando as leis da física clássica, você consegue detectar também a trajetória, né? Ou seja, além de você conseguir detectar onde a localização, o tempo que esse objeto levou até um determinado lugar, aí você consegue estudar também a trajetória, tá? Já aqui na quântica, na mecânica quântica, na física quântica, a gente tem uma questão importante, que a gente não consegue definir duas coisas. A gente não consegue definir a posição, né, que o objeto está, nem o momento. Muitas vezes as pessoas falam também esse momento chamando de velocidade. Muitas pessoas não conseguem determinar a posição e a velocidade. Ou posição e momento, que a gente vai chamar aqui posição e momento, nem posição e velocidade, a gente chama posição e momento, porque o momento a gente sabe que é massa versus velocidade, né? Então, esse princípio, aqui na mecânica quântica, é chamado princípio da complementaridade, tá? É como se fosse uma coisa completa a outra, ou seja, se uma coisa é determinada, a outra não é. Se uma é indeterminada, a outra é determinada. É tipo uma coisa completa a outra, entendeu? E elas não conseguem ser determinadas ao mesmo tempo, posição e momento. O cara que formulou essa questão de posição, de posição e momento, que mais tarde foi chamado de princípio da incerteza, foi Heisenberg. Beleza? Heisenberg é um físico alemão, um dos fundadores da mecânica quântica moderna, recebeu um prêmio Nobel de Física também. Tá? O princípio da incerteza de Heisenberg, ele aqui para o nosso nível de estudo, ele não consegue ser demonstrado. Tá? A gente não consegue chegar nessa expressão que ele colocou aqui. Até para a própria mecânica quântica, nos cursos de mecânica quântica, eles não conseguem chegar nessa expressão. Então aqui, o que eu vou mostrar para vocês é apenas o conceito e a aplicabilidade disso. A gente não vai chegar no porquê ele formulou isso. Beleza? Porque aqui é um dos maiores enigmas da mecânica quântica. Essa questão de localização de partículas, a questão de incerteza, é onde a coisa fica meio maluca em relação à quântica, tá? Mas Heisenberg formulou aqui o nosso famoso princípio da incerteza. O que o princípio da incerteza relacionava? Ele relacionava a incerteza no momento, né? Essa incerteza quer dizer uma variação. É uma incerteza, um delta, uma variação. Delta P, uma incerteza no momento, relacionou com a incerteza na posição, né? Delta X, e relacionou essas duas incertezas com a constante de Planck. Só que aqui é uma variação da constante de Planck. Ele colocou H cortado, né? Esse H cortado é igual a constante de Planck sobre 2π. Por enquanto não fiquem assustados, tá? Com isso daqui, não fiquem assustados. Isso aqui é a parte, apenas para conhecimento de vocês, a parte conceitual. Não preciso nem decorar isso aqui nem nada. Tá? É só entender o que essa fórmula aqui está mostrando pra gente, tá? Então, tá vendo? Começou o cachorro. Só falar de quântica e o cachorro começa a latir. Deixa... Essa hora que eu volto. Beleza. Então, Heisenberg foi o cara que relacionou isso.
a incerteza no momento, a incerteza na posição com um artefato quântico, com uma grandeza quântica, que foi a nossa constante de Planck. Então, a minha incerteza no momento versus a incerteza na posição, ela é maior ou igual a 1 meio de H cortado. Ou também ela pode ser igual, ou também pode ser escrita assim, ó, delta x vezes delta p é maior ou igual a H sobre 4π. Né? O H a gente já conhece, constante de Planck, sobre 4π. Por que foi que ele fez aqui? Ele pegou esse 1 meio e multiplicou vezes H sobre 2π, né? Que é o H barrado, o H cortado. Tá? Então ele chegou nessa expressão. Então vocês vão ver ela desse jeito aqui, que eu estou riscando, e também vão ver do jeito que eu estou riscando aqui em cima. Ó. Ambas querem dizer a mesma coisa. Aí alguém fala assim, professor, mas o que essa equação aí revela pra gente? O que tem a ver com química? Eu não estou entendendo nada. O que ela revela? Revela isso aqui, ó. Ele está falando que o produto das incertezas de duas medidas simultâneas não pode ser inferior a um certo valor constante, que é a constante de Planck. Portanto, se a incerteza na posição é muito pequena, ou seja, o ΔX é muito pequeno, então a incerteza no momento linear deve ser grande, e vice-versa. Ou seja, ele está querendo dizer que as incertezas aqui, elas são meio que complementares. Se um é grande, a outra é pequena para poder manter o valor aqui mais ou menos constante. Se um é pequena, a outra é grande. Se uma é grande, a outra é pequena, tá? Entendeu? Vice-versa. Então, o que é que ele está querendo dizer? Muitas vezes as pessoas lá no ensino médio, até aqui, para facilitar até o nosso conhecimento, esse princípio da incerteza ele também pode ser formulado assim, ó, que é impossível determinar simultaneamente a posição exata, né, que é nosso ΔX, e a velocidade de uma partícula onda num dado instante. Então, de um modo geral, o princípio da incerteza de Heisenberg, que a gente vê lá no ensino médio, ele vê ele desse jeito, né, que é impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade, ou a posição e o momento, como a gente está vendo aqui. É impossível determinar ao mesmo tempo para uma partícula onda. Tá? Então, esse é o nosso princípio da incerteza de Heisenberg. Beleza? E aí, com base no princípio da incerteza de Heisenberg, a gente já derruba toda a teoria de Bohr. Por que derruba toda a teoria de Bohr? Porque o Bohr falou que o elétron ele percorre órbitas circulares ao redor do núcleo. Né? Percorre órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, ele dá uma... Lá nos postulados de Bohr, ele afirma que o elétron está no nível 1, o elétron está no nível 2, o elétron vai do nível 1 para o nível 2, nível 3. Então, ele tá querendo admitir que ele sabe a localização do elétron ali. E, na verdade, o princípio da certeza fala que é impossível a gente determinar a localização exata e a velocidade do elétron ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá? Então, esse é o princípio da incerteza. Então, ele já derruba as ideias de Bohr, que achava que o elétron ele ficava ali em locais específicos que poderiam ser localizados. Tá? Então, esse é o nosso famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Aí alguém poderia falar assim, professor, como que calcula as questões envolvendo esse princípio da incerteza de Heisenberg? Geralmente é o mesmo esquema lá de de Broglie, né? A gente tem uma partícula e tem os dados, e aí a gente joga nessa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Por exemplo, ó, como que faz isso? Vou tentar fazer aqui no passo a passo com calma para a gente poder entender. Beleza? Deixa eu ver aqui que hora é, ver se eu não estou ultrapassando. Não, tá tranquilo. Vamos lá. Um elétron, né? Deixa eu ver aqui. Um elétron, ele desloca-se a uma velocidade de 8 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, né? A velocidade de um elétron, lá que está se deslocando. Aí ele fala assim, ó, se a incerteza na medição da velocidade for 1% da velocidade, né? Ele deu a velocidade e fala já da incerteza. Aí ele pede para calcular a incerteza na posição do elétron. E aqui ele dá a massa do elétron, beleza? Então, essa questão é relativamente fácil de resolver. Por que ela é fácil de resolver? Porque ele deu a incerteza na velocidade e pede a incerteza no momento, né? Então, se eu tenho um, consigo calcular o outro, né? Porque o princípio da incerteza fala que é ΔP, né? A incerteza no momento versus a incerteza na posição, né? ΔP versus a incerteza na posição. E aí, ele pede... E aí ele já me dá uma incerteza aqui na medição da velocidade. Se eu tenho incerteza na medição da velocidade, eu vou conseguir achar incerteza na posição, porque a posição é igual o meu momento, ele é igual a massa vezes a velocidade. Se eu tenho certeza na velocidade, eu consigo achar incerteza na posição.
eu consigo achar a incerteza do momento. Se eu achar a incerteza do momento, eu acho a incerteza da posição, já que o do outro lado lá é uma constante, né? Ficou meio confuso, mas eu vou explicar isso aqui com calma no passo a passo, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aqui é a incerteza na velocidade do elétron, tá? A incerteza na velocidade do elétron é fácil de calcular. Por quê? Porque ele falou que a incerteza é 1% da velocidade. Então, se eu tenho a minha velocidade de 8 vezes 10 a menos 6, é só pegar 1% e multiplicar por 8 vezes 10 a menos 6, né? Foi justamente essa multiplicação que ele fez aqui, ó. Só que ele pegou 1% e dividiu 1 por 100, né? Que ele quer o valor, ele não quer o valor decimal, ele quer o valor... Aliás, ele não quer o valor de porcentagem, ele quer o valor decimal. Então, só você pegar 1 por 100 é 0,01, que está aqui, ó. 0,01, aí ele multiplicou pela minha velocidade inicial que ele deu. E aí aqui eu já achei, ó. Pá, já achei a minha incerteza na velocidade. Beleza? Achei incerteza na velocidade. Alguém fala, professor, mas o senhor não vai usar na fórmula, não é a incerteza do momento? E aí você achou que foi a incerteza da velocidade. Justamente isso, na fórmula eu uso a incerteza do momento. Só que a incerteza no momento, o meu delta P, ele é igual a massa, que a gente não tem certeza em massa. Massa é uma grandeza fixa, não tem certeza. Então, a minha incerteza do momento é igual a massa vezes a incerteza da velocidade. Por quê? Porque eu não falei... professor, agora você forçou a amizade. Vamos lá. Eu não falei nesse instante que o momento não é igual a massa vezes, o volume, vezes a velocidade, que volume, né? O momento não é igual a massa vezes a velocidade, então uma incerteza no momento vai me levar a uma incerteza da velocidade, já que a massa aqui é fixa, é constante, né? Então, eu tenho ΔP igual a m vezes ΔV. Então, aqui é fácil de calcular o ΔP, que é a incerteza do momento. É só pegar a massa do elétron, está aqui, e pegar a minha incerteza da velocidade, que é 8 vezes 10 elevado a 4, que eu calculei aqui em cima, ó. Aí quando você faz todo o jogo matemático aqui, você vai achar a incerteza do momento igual a 7,3 vezes 10 elevado a menos 26. Beleza? E aí o que você faz? É só jogar lá na fórmula de Heisenberg que você vai achar o valor da incerteza da posição, que é o que a questão pede, né? Certeza da posição, né? Só que aqui, no caso dos nossos cálculos, a gente não vai utilizar aquele maior ou igual, que aí ia virar uma inequação, uma coisa meio louca. Nesses cálculos aqui, a gente usa a igualdade, né? Entendeu? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou usar essa equação que eu estou riscando aqui, ó. Delta x vezes delta p é igual a h sobre 4π. Só que eu quero calcular quem? É o delta x. Então, o delta p vai passar para lá dividindo. Então, vai virar o quê? Delta x igual h sobre 4π vezes delta P veio dividindo. Então, vai passar, estava multiplicando, veio para cá dividindo, a delta P. Então, para me calcular a incerteza, eu vou utilizar essa fórmula. Alguém fala, de onde foi que veio? Veio daqui da fórmula de Heisenberg. Beleza? Eu só fiz isolar o delta X, que é o que eu estou procurando. E agora é só substituir, né? Só substituir. O H, eu tenho? Tenho, constante de Planck. 4π, eu tenho? Tenho, você quer o número π, só multiplicar ele por 4. O delta P, eu tenho? Tenho, foi justamente o que eu acabei de calcular aqui, ó. 7,3 vezes 10 elevado a menos 26. E aí, quando eu coloco todas as fórmulas aqui na expressão, e faço toda o matematiquez, eu vou achar um ΔX igual a 7,2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Essa incerteza corresponde a cerca de 4 diâmetros atômicos. Então você percebe que é uma incerteza relativamente pequena, né? Relativamente pequena, não, uma incerteza bastante pequena, está na casa do 10 a menos 10. Então está uma incerteza menor do que os nanômetros, que são aqueles comprimentos de ondas lá da região do visível que a gente estuda. Então uma incerteza bastante pequena, beleza? Então, essa é uma ideia, na verdade, essa questão aqui, essas duas questões que eu expliquei para vocês, é apenas como que a gente faz o manuseio matemático com as expressões de de Broglie e aqui com a expressão do princípio da certeza de Heisenberg. Mas o que é mais importante ficar na cabeça de vocês é o conceito, beleza? De Broglie é a dualidade partícula-onda, né? E aqui, Heisenberg é o princípio da incerteza, né? Que é impossível determinar simultaneamente o momento e a posição dessas partículas onda aqui, beleza?
Então é importante que fiquem para vocês o conceito e aqui a parte matemática para vocês aprenderem como é que faz os cálculos. Pode ser que venha algum exercício já amanhã, não sei sobre isso daqui, que vocês já tenham um contato para saber como que calcula isso daqui. Como que calcula os efeitos quantitativos do princípio da incerteza e os efeitos quantitativos da dualidade onda-partícula, beleza? Porque não adianta só a gente falar de conceito, a gente também tem que falar da parte matemática, da parte numérica, saber quantificar esses efeitos, beleza? É, deixa eu sair daqui. Deixa. Ah, tá. Enquanto eu falo de outra coisa aqui, eu já vou passar para vocês a nossa lista de frequência, que eu acho que vai dar certo. Peraí. Tá. Então, eu estou passando para vocês aí a nossa lista de frequência. Enquanto eu estou me lembrando, deixa até eu abrir ela aqui para ver se está certo, porque essa lista de frequência toda vez ela dá um trabalho. E aí fica complicado de resolver, mas acho que vai dar certo. Aí vai dar certo. Beleza, então vocês assinem, aliás, vocês preenchem aí, que já eu passo pro próximo tópico que a gente tem que conversar hoje. Vou dar até um tempinho para vocês preencher aí, volto já. Pessoal, para a gente já encaminhar aqui para o final da nossa aula, eu preciso discutir com vocês aqui, como eu falei lá no começo, sobre os nossos seminários, beleza? A gente já vai começar a discutir hoje aqui, tá? Os nossos seminários, serão focados na parte de tabela periódica, tá? Então aqui é a divisão dos temas que eu fiz, tá? Tema 1 ao tema 8, beleza? Tudo relacionado com tabela periódica. E esses números aqui que estão à direita, que é o 3, o 2, o 2, o 2 e o 2 e 3, 3, são os números de componentes, tá? É óbvio que isso aqui ainda pode mudar. São os componentes do grupo que vão apresentar no seminário, né? Que fique bem claro. É óbvio que isso aqui ainda pode mudar, porque precisa ter certeza de quantos matriculados que tem. Pela minha observação aqui foram 19, tá? Alguém está querendo falar aí? Então, continuando. Pelas minhas observações, tem 19 matriculados, mas depois eu preciso confirmar isso daí certinho. Então, eu queria ver com vocês como que a gente faz. Sorteia essas duplas, esses trios, ou eu posso selecionar livremente. E os temas também, sorteia ou eu posso selecionar livremente. O que vocês acham aí? Me respondam. Professor, no caso, o senhor já quer o nome Não, das não é equipes agora não. agora? Eu só queria. Não precisa ser agora, porque também tem essas três alternativas. É, a gente pode ir discutindo lá no Google, lá no Classroom, entendeu? Eu coloco uma postagem lá e a gente vai nos comentários discutindo. O que eu queria saber é se eu faço sorteio para dividir as equipes, ou vocês querem escolher entre si, ou eu escolho.
três alternativas. Eu escolho, sorteio, vocês escolhem. E aí os temas, agora os temas não, vocês não podem escolher os temas. Os temas a gente vai ter que decidir se é eu que escolho ou vai ter sorteio, entendeu? Eu só queria, eu só queria deixar, na verdade esse slide aqui é apresentando para vocês a minha proposta, tá? De tema, a quantidade de temas e os conteúdos dos temas, beleza? O que eu estou apresentando hoje para vocês é a proposta inicial, de tema, conteúdo e equipes, quantidade de componentes da equipe. Para a gente não deixar para falar isso aí lá para quando estiver pertinho, entendeu? Então, beleza. Então, eu vou deixar vocês escolherem as equipes. E aí, nessa semana ainda, eu já vou estar pedindo lá para vocês já ir preenchendo alguma planilha lá com as equipes. Ó, já vou montando aqui as equipes de vocês. E aí, depois a gente vai fazer um sorteio com os temas. Tá tranquilo assim para vocês? Tá democrático? Beleza. Então, aí ao decorrer aqui dos nossos encontros, a gente vai conversando mais sobre esse seminário, sobre as regras, sobre tempo, ou sobre regras, sobre tempo, sobre profundidade de conteúdo, sobre aquela questão se vai ser gravado ou vai ser ao vivo. Provavelmente vai ser ao vivo, né? Que a gente já tinha conversado aqui, né? As ideias iniciais. Então a gente vai conversando. E aí, já nessa semana, a gente já vai tentar adiantar, já para deixar tudo definido, para vocês já irem trabalhando, beleza? Porque vai ser na última semana, nas duas últimas semanas, que no caso é no final de outubro aqui, se eu não estiver enganado. É, na verdade é final desse mês e começo de outubro. Então já é melhor a gente já definir toda essa semana para vocês já começarem a trabalhar, beleza? Para ter tempo, certo? Então eu vou estar passando a gravação depois dessa aula e vou estar passando os slides, todos aqui que eu comentei, inclusive esses dos seminários, para vocês já irem analisando os temas e o número de componentes aqui. E aí essa semana eu já vou colocar lá uma planilha para vocês ir preenchendo com as equipes. E aí no caso eu vou precisar o seguinte, pela minha divisão aqui são 19, então eu vou precisar de 3 equipes de 3, ou seja, 3 trios, e vou precisar de 5 duplas. Então, tipo, se vocês formarem 4 trios, aí já não vai dar certo. Vai ter que ser, vamos ter que entrar em um acordo aí com essas divisões. Tranquilo? Pode ser, pode ser. Pode ser. A gente cria um grupo, tá? Eu vou, sei lá, depois vocês me passam o número de vocês, tá? Ou quem quiser criar, não sei qual mais prático. A gente cria um grupo de WhatsApp para organizar isso. Pode ser, boa ideia, né? A gente pode ver isso daí, essa semana inclusive, tá? Então, a nossa aula de hoje, estou encerrando aqui a nossa aula de hoje, beleza? Se vocês tiverem dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu vou pedir mais uma vez, façam os exercícios, assistam os vídeos, procurem material para ler, tá? Sobre esse nosso conteúdo, tá? E é basicamente isso. Alguém quer falar mais alguma coisa ou posso encerrar a aula por hoje? Beleza. Então, eu ia falar aqui igual juiz ou igual padre, não sei. Então, eu declaro encerrada a nossa aula de hoje, beleza? E até o próximo encontro. Brevemente eu vou estar postando aí a gravação da aula de hoje, vou estar postando aí os slides também. Forte abraço para todos vocês e boa noite. Se cuidem. Valeu.